Olá, companheiros, bem-vindo a todos. Nesse momento em que nos encontramos para fazermos mais reflexões ainda acerca das circunstâncias da vida, mas pautadas pela doutrina do espírita, que muito tem nos servido como roteiro seguro nessa nossa caminhada evolutiva. Hoje temos a imensa satisfação de recebermos o nosso amigo Marcelo Gil, que é da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, aquela terra maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês que vão participar desse momento de reflexão. E vamos aproveitando nesse momento, vamos nos recolhendo, trazendo o nosso pensamento e a nossa emoção, acerenando o nosso coração e pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que envolva a todos nós nesse momento, que possamos auferir das palavras do nosso companheiro Marcelo as melhores reflexões possíveis para a nossa mudança interior. Que ele possa receber na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ele esteja, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo tempo que ele desprendeu, preparando esse estudo, para que todos nós pudéssemos parar, ouvir, refletir e caminharmos com passos mais seguros na nossa evolução. Fique conosco, Deus nosso Pai, envolvendo a todos nós nesses momentos em que tiramos da nossa vida para sentarmos, ouvirmos um estudo e refletirmos acerca da necessidade da nossa melhoria. Fica conosco, Deus nosso Pai, hoje, agora e sempre. Desejo um ótimo estudo para todos e boas reflexões. Olá, meus amigos, é um prazer nós estarmos aqui novamente para abordarmos um novo tema à luz da doutrina espírita. Hoje, o nosso tema, o título da nossa fala é Meu marido é minha cruz. Uma expressão que certamente nós todos já ouvimos muitas vezes. Para abordarmos este título, teremos necessariamente que falar sobre o casamento na visão da doutrina espírita. Entendemos por casamento a união de dois seres que se buscam e que juntos procuram construir uma família e buscam conjuntamente a felicidade. Nós, com base na literatura espírita, com base na leitura, no estudo das obras básicas, e também com base na leitura de obras complementares, de autores consagrados, tanto encarnados quanto desencarnados, nós podemos dizer que, com base neste estudo doutrinário, nós podemos determinar que existem diversos tipos de união, diversos tipos de casamento. Analisando a união, analisando o casamento, deste ponto de vista espiritual, transcendente. Alguns autores, inclusive, didaticamente, buscam explicar que, com base no conhecimento doutrinário, nós até mesmo poderíamos falar em 5 tipos de casamento diferentes. Sempre analisando o tema à luz da doutrina espírita e buscando transcender o aspecto material. Então, nós vamos ligeiramente falar sobre cada um deles e vamos nos deter no último, que vai justamente ao encontro do tema, título que nós nos propusemos a abordar hoje. Meu marido é minha cruz. Nós sabemos que existem os chamados casamentos espirituais, as uniões espirituais, que são aquelas que ocorrem quando dois espíritos que já se conhecem profundamente,
que já viveram diversas experiências juntos e que já desenvolveram o amor mútuo, se encontram reencarnados. São raros estes casamentos, que nós, quando falamos popularmente, nos referimos a este tipo de união como de almas gêmeas. As almas gêmeas nada mais são do que espíritos que já possuem uma grande afinidade. Isso porque já tiveram experiências variadas ao longo do tempo, conjuntamente. Reencarnaram muitas vezes juntos e formaram laços profundos de amor. Pode, inclusive, acontecer de que dois seres já extremamente espiritualizados se encontrem e, reencarnados, formem o que nós chamamos de casamentos ou uniões transcendentes, que ocorrem quando dois espíritos muito elevados, que já viveram diversas experiências juntos, reencarnam, se encontram, formam uma família com o objetivo de se auxiliar mutuamente no cumprimento de missões de extrema importância. São dois espíritos que, embora estejam reencarnados, já transcenderam o apego à matéria, já transcenderam o apego às coisas materiais do mundo e em relação aos próprios apelos do nosso corpo físico e que conseguem viver uma união absolutamente espiritual, embora estejam reencarnados. Então, aí, nós já temos dois tipos de união. As uniões espirituais, formadas por almas gêmeas que se reencontram, entendendo que as almas gêmeas não foram destinadas propriamente uma à outra, como normalmente, popularmente, as pessoas acreditam, mas são dois espíritos afins que se reencontram no corpo físico. Os casamentos, as uniões transcendentes, formadas por dois espíritos já altamente espiritualizados e que se encontram no mundo material com o objetivo de cumprirem missões elevadas e se auxiliam mutuamente no cumprimento destas missões. Nós temos também os casamentos sacrificiais, que ocorrem quando um espírito muito elevado se propõe a reencarnar junto a um espírito ainda inferiorizado para auxiliá-lo a se desprender das amarras materiais. Esses casamentos sacrificiais são raros e nós temos exemplos na literatura espírita, particularmente em algumas passagens das obras de André Luiz, que eles ocorrem quando um espírito bastante elevado, já muito afastado das questões materiais corriqueiras, já desapegado da matéria, assume a responsabilidade, a missão de reencarnar para auxiliar alguém que ficou para trás e que lhe é caro, com o qual ele já teve experiências em vidas anteriores e que, por estar muito atrasado e muito apegado às questões materiais, precisa ser auxiliado para desprender-se da matéria, para elevar-se. Então, o espírito mais evoluído sacrifica-se, reencarnando para formar essa união, para auxiliar alguém que lhe é caro ao coração. Sabemos que são uniões raras, mas que acontecem. Nós também temos as uniões acidentais. E aqui nós precisamos ter cuidado com a expressão acidental, porque muita gente acaba por não compreender bem o termo, imaginando que as uniões acidentais seriam frutos do acaso, porque o acidente de percurso aí é associado ao acaso, quando
que, na verdade, não é isso o que ocorre. O acaso é a ausência de causa. E nós sabemos que no universo, todo efeito tem uma causa. Portanto, as uniões acidentais também têm uma causa. Elas não são frutos do acaso, mas elas não estão planejadas antes da reencarnação. Nos exemplos que dei anteriormente, as uniões já estão planejadas antes dos dois espíritos que se reencontrarão reencarnados reencarnem. Nas uniões acidentais, os casamentos acidentais, não há uma programação prévia. A união é fruto da vivência de cada um no plano material, ao longo de sua encarnação. E aí nós podemos encontrar várias causas para esse tipo de união. Por exemplo, quando duas pessoas resolvem se unir, resolvem casar, movidas única e exclusivamente pela atração física momentânea. Não há amor. Não há um sentimento transcendente. Estas duas pessoas se reencontraram não por fruto do acaso, mas pelo desenrolar da vida de cada uma delas, de modo absolutamente natural. E sentem uma pela outra uma atração física, um impulso muito forte, e em razão desse impulso, sem que haja um sentimento maior, sem que haja o verdadeiro amor, resolvem casar. Normalmente, esse tipo de união dura pouco. Nós também podemos encontrar exemplos de uniões deste tipo quando nós falamos em interesses puramente materiais. Antigamente era muito comum nós ouvirmos falar do golpe do baú. Quando uma pessoa se aproxima de outra e busca casar-se com essa outra, movido única e exclusivamente por interesses de ordem material. Ninguém reencarna com esta programação para aplicar no outro o golpe do baú. O indivíduo, quando age desta forma, age movido pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio. Então, trata-se, neste caso, de uma união acidental, porque ela é fruto do exercício do livre-arbítrio no momento da reencarnação, e não tem um planejamento prévio. Antigamente, também eram muito comuns uniões deste tipo entre as famílias nobres. Na época das monarquias absolutistas na Europa, quando os casamentos eram motivados por questões de natureza política, por questões de natureza econômica, por questões de natureza social. Os noivos, naquela época, eram verdadeiros instrumentos para a consolidação de acordos políticos entre as nações. Em muitos casos, certamente não em todos, as uniões formadas daquela forma eram acidentais. Ou seja, não é que elas não tivessem uma causa, mas a causa estava em interesses políticos momentâneos, relacionados ao que estava se vivendo naquele momento na Europa, entre os dois países que buscavam pelo casamento o estabelecimento de relações de natureza política. Às vezes é possível, os espíritos nos dizem, que uniões que se realizam desta forma possam até mesmo dar certo, porque as duas pessoas acabam convivendo e, por conviverem, acabam desenvolvendo afeto uma pela outra. Mas sabemos que neste tipo de união, não raramente, consequências são geradas para o futuro. Principalmente quando um busca abusar do outro, quando um busca aproximar-se do outro simplesmente para satisfazer os seus interesses materiais, os seus interesses financeiros, e em decorrência da falta de um sentimento maior, age de modo absolutamente irresponsável em relação ao companheiro, em relação à companheira.
Então, consequências são geradas para o futuro, de modo que muitos casamentos, muitas uniões acidentais em uma existência acabam gerando para a próxima existência a necessidade da realização de uma união provacional. Os casamentos provacionais. O quinto tipo de união, analisando o tema sob a ótica da doutrina espírita. E nós sabemos que as uniões provacionais são a grande maioria. Espíritos que já se conhecem, que já têm determinadas relações de vidas anteriores, mas que possuem um em relação ao outro compromissos em termos de débitos, que precisam ser saldados. E que precisam também, através da convivência, cumprirem determinadas missões relacionadas àqueles que virão como seus filhos, auxiliando-os no seu processo de desenvolvimento espiritual e também, muitas vezes, resgatando dívidas do passado em relação a esses espíritos que reencarnarão como filhos deste casal que se une em um determinado momento. Estes casamentos provacionais encontram, portanto, a sua origem em vidas anteriores. E para que se realizem neste mundo, no mundo dos reencarnados, normalmente ocorre um planejamento prévio em uma vida anterior. Aliás, antes da reencarnação. Quando os espíritos se comprometem a se auxiliarem mutuamente e resgatarem suas dívidas, ou pelo menos darem início ao resgate destas dívidas comuns, por intermédio desta união. Reencarnam, num primeiro momento, durante suas vidas, muitas vezes não se reconhecem, não se conhecem no mundo material em que estão reencarnados, mas a providência divina, que faz com que se cumpra a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que regula o processo reencarnatório, a providência divina faz com que estes dois espíritos, no momento certo, se reencontrem no mundo reencarnados. E aí, o afeto, o amor, ou simplesmente uma atração misteriosa acaba unindo os dois, que formarão uma família através da qual as expiações e as provações acontecerão. Uma família através da qual filhos virão ao mundo de uma forma ou de outra, sejam biológicos, sejam adotivos, e nesta família haverá o campo de provas para o burilamento espiritual de cada um. É por isso que nós dizemos na seara espírita que normalmente é na família que ocorre a convivência entre espíritos ainda endividados, comprometidos uns com os outros em vidas anteriores, e que precisam conviver para que ocorra o processo de reharmonização de uns em relação aos outros, e de cada um com sua própria consciência. São as uniões provacionais. Não esqueçamos que, segundo o Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência. É o que encontramos na questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na nossa própria consciência. Então, sempre que nós nos desarmonizamos com os outros, acabamos nos desarmonizando conosco. Quando, então, geramos a necessidade de nos reharmonizarmos com os outros e de nos reharmonizarmos com nossa própria consciência. E é na família, através dos casamentos provacionais, que ocorre a oportunidade
para esta reharmonização, para este reajuste entre os dois companheiros, dos companheiros em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais. É um processo muitas vezes árduo, doloroso, difícil, mas nós também não podemos perder de vista que estamos reencarnados num mundo de provas e expiações. Ainda um mundo de provas e expiações em vias de transformar-se, é verdade, em um mundo de regeneração. Por isso, os casamentos provacionais são ainda, segundo os amigos espirituais, a maioria, constituem a maioria das uniões na Terra. E é por isso que nós ouvimos tanto a expressão meu marido é minha cruz. No entanto, também é possível ouvirmos a mesma frase do outro lado. Minha esposa é minha cruz. Nós ouvimos muito isso, não só no movimento espírita, mas ouvimos de modo geral. Porque grande parte dos casamentos são provacionais. Grande parte das uniões são provacionais. Às vezes chega um ponto na união entre duas pessoas que a pessoa pensa consigo mesma, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Como que eu fui, num determinado momento da minha vida, me envolver com fulano, me envolver com a fulana? Como que isso foi possível? Repetimos, a providência divina, esta força misteriosa que aproxima quem precisa estar junto, para que juntos, dois ou mais espíritos reencarnados, possam resgatar suas dívidas do passado e se reharmonizarem uns com os outros e com suas próprias consciências. Para que a gente compreenda este processo melhor, e para que a gente compreenda também que muitas vezes os casamentos provacionais são, na verdade, o primeiro passo em um processo profundo de reconciliação entre dois espíritos comprometidos por débitos mútuos do passado, eu vou aqui contar rapidamente a história da Maria e do Gomercindo. A Maria e o Gomercindo se reencontraram na vida material, num determinado momento, ainda muito jovens. Se apaixonaram e acabaram casando. Constituíram família. Tiveram, inclusive, 2 filhos. Até um determinado momento da vida conjugal da Maria e do Gomercindo, tudo foi um mar de rosas. Mas nós sabemos que os casamentos provacionais muitas vezes começam assim, porque precisam começar assim, até mesmo para que haja um entrosamento inicial entre os dois espíritos comprometidos. A partir de um determinado momento no relacionamento da Maria com o Gomercindo começaram os problemas, as desavenças, as brigas, os desentendimentos. Muito mais provocados pelo Gomercindo do que pela Maria. Porque o Gomercindo tinha um gênio terrível. E a Maria se pegava seguidamente pensando, como é que eu não vi isso antes? Como é que antes de casar com o Gomercindo e ter filhos com o Gomercindo, eu não percebi que o Gomercindo tem este gênio terrível? Além de um gênio terrível, além de ser brigão, o Gomercindo também era preguiçoso, o Gomercindo era beberrão, o Gomercindo costumava, como popularmente dizemos, pular a cerca, traía a Maria, que ficava sabendo das aventuras extraconjugais do Gomercindo, e as brigas eram terríveis. E a Maria pensava consigo mesma e confidenciava às amigas: meu marido é a minha cruz. Eu não suporto mais o Gomercindo. Todos os dias era uma briga, todos os dias era uma desavença.
Muitas vezes o Gomercindo chegava tarde da noite, alcoolizado, numa situação lastimável, e as brigas se sucediam. E a Maria sempre pensando com ela: o Gomercindo é minha cruz. Mas a Maria era espírita. E por ser espírita, tinha o entendimento de que, de alguma forma, ela precisava resgatar dívidas em relação ao Gomercindo. E que, por isso, precisava, vejam vocês, aturá-lo. Então, ela buscava forças no centro espírita, nas leituras do Evangelho, buscava força na prece e continuava bravamente enfrentando aquela situação. Mas pensava consigo: eu vou aguentar até o fim essa cruz que eu tenho de carregar para me ver livre definitivamente do Gomercindo, para me ver livre definitivamente da dívida que acho que tenho em relação ao Gomercindo. O tempo foi passando, os dois foram envelhecendo. A Maria, com o tempo, foi ganhando um pouco mais de paciência com a maturidade, enquanto, por outro lado, o Gomercindo se tornava cada vez pior. Ingênuo em atitudes, na maneira de ser, no trato com os filhos, que se criaram e se tornaram pessoas de bem muito mais pela ação da Maria do que do Gomercindo. Quando os filhos finalmente atingiram a idade adulta, saíram de casa e foram, cada um deles, constituir a sua própria família, a Maria pensou com ela: está perto do fim do meu calvário, mas aguentarei até o fim, para me ver livre definitivamente das dívidas que tenho em relação ao Gomercindo, que certamente trago de outras vidas. O Gomercindo se alimentava muito mal, fumava, bebia, tinha hábitos de vida que não eram nada saudáveis. Acabou adoecendo e desencarnou. Apesar, é claro, de ter ficado um pouco triste, afinal, eram muitos anos de convivência. A Maria, que não era assim tão espiritualizada, não pôde deixar de sentir um alívio. Finalmente, me vi livre de minha cruz. O Gomercindo partiu. Cumpri com minha parte até o fim. Aturei o Gomercindo até o último momento. Certamente não devo mais nada. Passou o tempo e, inevitavelmente, a Maria também desencarnou, porque todos nós iremos desencarnar. Quando foi recebida pelos benfeitores espirituais no mundo dos espíritos, a Maria logo quis saber do Gomercindo. E os espíritos disseram para ela: o Gomercindo foi acolhido, passou por muitos trabalhos logo depois da sua desencarnação, muito sofrimento em decorrência do tipo de vida que teve, mas está se preparando para reencarnar novamente. E a Maria disse aos benfeitores espirituais: graças a Deus que cumpri com minha parte, resgatei as minhas dívidas e agora que aprendi a aturar e aturei o Gomercindo até o fim, não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele, não é mesmo? E os benfeitores espirituais responderam: não é bem assim, minha irmã. Tu e o Gomercindo são espíritos muito endividados, um em relação ao outro. Dívidas profundas contraídas ao longo de várias existências passadas. Embora tu estejas um pouco mais espiritualizada do que ele, vocês precisarão conviver novamente em uma nova existência para completar o trabalho que se iniciou na última vida. E a Maria então disse: mas de novo com o Gomercindo?
Mas eu o aturei até o fim. Eu aguentei a minha cruz até o último momento. Não é justo que tenhamos de voltar de novo juntos. E o amigo espiritual que estava ali recebendo no mundo dos espíritos e lhe explicando sobre a realidade espiritual, lhe disse: é verdade, minha irmã, cumpriste muito bem com tua parte. Aprendeste a aturar o Gomercindo. Agora é hora de aprender a amá-lo. Na existência que findou recentemente, vocês aprenderam a conviver um com o outro, a se aturar, como popularmente dizemos, mutuamente. Agora, na próxima existência, aprenderão a se amar. E a Maria respondeu, mas isso é impossível. Na última vida, mal consegui aturá-lo. Se retornarmos e formos um casal novamente, não conseguiremos avançar. E o benfeitor espiritual então lhe explicou: realmente, vocês terão de retornar, mas não como marido e mulher. A existência passada, vocês reencarnaram nesta situação, como marido e mulher, a fim de que dessem o primeiro passo na reconciliação. Na próxima existência será diferente. Como? Quis saber a Maria. E o benfeitor lhe explicou: tu irás primeiro, reencarnarás. Alguns anos depois, seguirá o Gomercindo como teu filho. O receberás nos braços, como mãe. Terás que te preparar, porque o Gomercindo foi um marido problemático. No futuro, será um filho problemático, daqueles que dão muito trabalho aos pais. Na existência passada, como marido e mulher, vocês aprenderam a se aturar. Na próxima existência, como mãe e filho, vocês aprenderão a se amar verdadeiramente. Na existência passada, deram o primeiro passo em busca da reharmonização. Na próxima existência, como mãe e filho, vocês darão o seguinte passo, a fim de que, de fato, possam aprender, sentir o verdadeiro amor mútuo. É assim que age a providência divina, que através das múltiplas vivências na família, consegue transmutar o ódio, o rancor, as desavenças do passado em amor. A providência divina opera uma verdadeira alquimia, uma transmutação, onde os sentimentos negativos e inferiores servem de base para que nasça os sentimentos superiores. E o rancor, o ódio, cedo ou tarde, através deste mecanismo que está presente na natureza, acabam estes sentimentos transformando-se em amor. A história termina com Maria já sorrindo, se imaginando uma futura mãe, numa futura existência, embalando uma criança recém-nascida, o Gomercindo, reencarnado como seu filho. Vejam vocês que, portanto, com base nesta história, nós conseguimos compreender como opera a providência divina, que através das famílias nos oportuniza a capacidade de nos reharmonizarmos uns com os outros, de nos reharmonizarmos com nossa própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Então, por mais difícil que seja a convivência na família,
Seja do marido em relação à mulher, da mulher em relação ao marido, do companheiro em relação ao companheiro, enfim. Seja da forma como for. É uma oportunidade sagrada que estamos tendo para evoluirmos e para auxiliarmos aqueles que estão à nossa volta no seu processo de evolução. Então, que possamos refletir sobre o tema, título da nossa fala de hoje, Meu Marido é Minha Cruz, que também pode ser expressado de uma outra forma, Minha Esposa é Minha Cruz, porque é através destas convivências, por vezes muito difíceis, penosas até, que nós temos a oportunidade de crescer. E quem sabe, de darmos o primeiro passo em direção à reharmonização. Os passos seguintes, talvez, só possam ser dados numa próxima existência. Mas é necessário começar. E nós estamos aqui, ora para começar processos de reajuste, ora para dar continuidade a processos de reajuste que começaram em vidas passadas, mas, enfim, meus amigos, ninguém está aqui para se desajustar. Ninguém reencarna com o objetivo de se desajustar. Nós reencarnamos com o objetivo de nos reajustarmos. Quando nos desajustamos, é por conta do exercício do nosso próprio livre-arbítrio. Não é porque está escrito, porque está determinado. É porque nós, muitas vezes, não conseguimos lidar bem com as dificuldades, com os atritos, seja em relação à nossa própria personalidade, seja em relação à personalidade daqueles que nos cercam. Então, valorizemos a vida, a convivência em família, seja a forma que tenha a nossa família. Valorizemos esta oportunidade de crescimento espiritual. E peçamos a Deus, através dos bons espíritos, que nos auxiliem no sentido de conseguirmos compreender esta lição. E mais ainda, para que possamos conseguir colocar em prática o que a doutrina espírita nos ensina sobre este tema e sobre inúmeros temas sobre os quais o Espiritismo lança luzes, facilitando a nossa jornada como espíritos reencarnados, servindo de bússola para que possamos saber em que direção devemos seguir para termos êxito em nossa encarnação. Então eu proponho agora, para nós encerrarmos, que elevemos o pensamento e façamos juntos uma prece, na certeza de que os amigos espirituais estão conosco, para que fortaleçam o nosso discernimento, fortaleçam nossa boa vontade para compreendermos as coisas e nos proporcionem também a força necessária para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos com Jesus no seu Evangelho de Luz e o que aprendemos com a doutrina espírita. O farol capaz de guiar a nossa caminhada no decorrer de nossa jornada aqui no mundo material. Que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliem sempre neste sentido e que nós possamos, com base nisso, verdadeiramente valorizarmos a vida como oportunidade sagrada para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.